Olá, boa tarde. Eu estou gravando alguns vídeos, compartilhando alguns conhecimentos, coisas que eu estou revendo, revisitando. E uma coisa que tem aparecido muito, tanto em atendimentos quanto no mundo em geral, na sociedade, tem ficado bem perceptível, bem evidente nessas últimas semanas, é a questão do complexo de poder. Complexo de poder como compensação para um sentimento de inferioridade. E esse complexo de poder, ele tem inúmeras máscaras. A mais óbvia e evidente é aquela de sentir-se, pensar-se, achar-se superior ao outro. Em algumas linhas, na linha Reichiana, Reich diria que isso vem justo da impossibilidade do desfrute, do prazer, dessa incapacidade de gozar e desfrutar da vida. Então a pessoa busca um equivalente de poder, ou seja, vem de um lugar de inferioridade e a consciência compensa com essa falsa sensação de superioridade. Outra questão que tem aparecido e sempre aparece, sempre tem, a gente muitas vezes se enreda nesses mitos, que são as pessoas boas que querem ajudar as outras. E é muito bom você ajudar uma pessoa, mas como ajudar uma pessoa? Por que você quer ajudar ela? O quão superior a ela que você se coloca, que você tem a capacidade de ajudá-la e ela não tem essa capacidade. Então, mesmo as pessoas que são muito boas, elas às vezes podem estar enredadas, podem estar nessa narrativa de se sentirem superiores às outras. Por isso elas têm essa obrigação de serem boas o tempo todo, ou precisam estar sempre provando para si mesma o quão boas elas são, por que elas precisam ser tão boas assim para se sentirem amadas, para sentirem o seu valor. Será que não tem um desprezo interno ali, uma sensação de inferioridade, algo muito mais profundo? Ah, nossa, que horror! Então, isso é horrível, né? Essa questão, o complexo de inferioridade é ruim. É ruim. O complexo de inferioridade, em alguns casos, se você não tiver consciente dele, se você não trouxer para a consciência, não souber lidar com o seu sentimento de inferioridade, você pode inconscientemente querer atropelar, humilhar os outros. Historicamente, a gente pensa no caso do fascismo, do nazismo na Alemanha, o que levou aquele povo ao poder, a esse desejo por superioridade, essa questão da raça ariana, raça superior. Não foi a potência, não foi a bondade, isso veio de um lugar de falta, de humilhação, aquilo que Paulo Freire aqui no Brasil fala. Se a educação não é libertadora, o desejo do oprimido será ser o opressor. Então, muitas vezes, esse desejo por poder, por domínio, vem desse lugar da humilhação. E as pessoas, politicamente pensando, a gente percebe que elas pensam que agem pela razão, mas a maioria, as massas, a gente percebe que elas agem assim, não é pela cabeça, é pela emoção, é pelo estômago, é pelo intestino, não falando isso de forma desprezível assim, mas as pessoas,
elas precisam integrar esse aspecto dos sentimentos, trazê-los para a consciência, para elas não serem movidas inconscientemente por sentimentos de inferioridade, de vingança, de querer humilhar as outras pessoas. Então, o caminho da saúde é esse: dar espaço para as emoções, quer sejam positivas, quer sejam as emoções indesejáveis, as emoções negativas. Essas principalmente precisam ser acolhidas, precisam ser sentidas, suportadas. Senão a nossa sombra fica muito grande, senão a gente delega muita coisa para essa sombra, projeta muitos demônios fora de nós. Integrando esse aspecto, tendo possibilidade para sentir coisas não agradáveis, a gente não é tomado por essas coisas não agradáveis. A gente tem consciência das vezes que a gente se sente humilhado, que a gente se sente inferior, que a gente se sente não reconhecido, não valorado. E trazer isso para a consciência, se permitir ter espaço interior para isso, para não ser tomado por isso. Assim como o sentimento de inferioridade faz muita gente crescer, galgar por altos picos sociais, assim, a pessoa se enche de diplomas, se enche de formações e nunca tá bom, nunca, ou ganha muito dinheiro, muitos carros, muitos bens, e também nunca tá bom, nunca é o suficiente, porque é algo muito profundo, né? Esse sentimento é uma chavinha que tem que virar lá dentro, não só no mundo externo. O ideal é que tivesse um alinhamento entre esse realizar e o que eu sinto, estar um pouco mais integrado. Então, era isso que eu queria falar nesse momento, para a gente trazer para a consciência os nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, sejam eles de inferioridade ou de superioridade, porque a gente está falando do complexo de poder, e como Jung fala, a gente não tem o complexo nos tem. E a gente precisa perceber como se dá o complexo. Se no consciente ele se mostra complexo de superioridade, a gente sabe que no inconsciente é o oposto, é a inferioridade que está agindo. E se no consciente ele se mostra como inferioridade, no inconsciente está lá a superioridade, está lá agindo, dominando a pessoa. E como aguentar essa tensão, não ceder a isso? Como não atuar através desse complexo, percebendo, trazendo ele para a consciência, percebendo as minhas intenções, as minhas motivações, o que me move, por que eu quis fazer aquilo, por que eu precisei fazer aquilo, não para se culpar, mas para ter um pouco mais de poder ante as suas escolhas, ante a essas emoções, ter espaço, ter consciência delas, para que elas se tornem sentimentos e encontrem um espaço e um suporte dentro de você. Obrigada, pessoal. Espero que o que eu falei seja útil para alguém. Agradeço.